Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Toda glória a Jesus. Amém, amados. Nós voltamos hoje à série nossa de estudos sobre o Espírito Santo e algo muito tremendo. Deus falou muito ao meu coração essa semana sobre a presença do Espírito Santo em nós, é o cumprimento de uma promessa. Está dentro de uma das promessas que o Senhor Jesus fez para nós, né? E eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Eu e a Mai estávamos lendo no café da tarde esse capítulo. Tremendo. Glória Esse a Deus. texto é tremendo, Deus confirmando aí. Amém. O tema que eu queria dar para essa mensagem hoje é confiando plenamente nas promessas divinas. Nós vamos ler o 16 e o 17. Porém, a gente poderia ler a partir do 15. Então, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 15. Quem achou, dá um joinha aí. Amém? Ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre ou para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que coisa tremenda, né, amados? Que promessa maravilhosa, né? Se a gente lê todo o capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vê que várias dessas promessas que eu falei estão incluídas no capítulo 14. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre a promessa do Consolador, do Espírito Santo. E eu queria, antes de iniciar a mensagem, eu queria orar. Podemos orar, amados? Pai querido, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Senhor, tira toda a correria, todo o atropelo, toda a euforia do dia de hoje, todo o cansaço, para que a gente possa estar sensível ao ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, o Senhor tem falado em nossos dias com muita profundidade, e eu peço a Ti, Senhor, nos dê revelação da Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, fiel Consolador, se revela a nós essa noite, fala ao nosso coração. Senhor, eu peço a Ti humildade, simplicidade, para compartilhar com meus irmãos, com minhas irmãs, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que eu seja simples, Pai. Ainda de ser tão profundo esse tema, eu peço a Ti a Tua simplicidade, Senhor, para que todos nós possamos compreender a Tua palavra e andar em verdade, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Sabe, amados, é importante a gente entender o contexto que Jesus faz essa promessa aos discípulos. E se a gente vê, ele está anunciando aos discípulos o que vai acontecer, inclusive a ida dele. E os discípulos estavam, assim, emocionalmente abatidos, abalados, estavam cansados, né? Porque estava sendo uma correria, Jesus estava apressando, né, algumas coisas, e isso eles estavam
cansaço físico, cansaço emocional, gerando muito desgaste nos discípulos. E aqui, algo assim que o Senhor falou com muita profundidade ao meu coração, né, é que os discípulos, eles estavam, por estar passando por todas essas situações e as notícias que eles estavam recebendo, eles estavam arrasados, eles estavam abatidos, porque eles estavam percebendo que o Senhor Jesus estava indo. E isso, esses dias que nós temos vivido, né, as notícias que têm chego a nós, toda a ansiedade da vacinação, a ansiedade de que essa doença cada vez venha uma cepa nova, situações que muitas vezes vai nos deixando angustiados, vai nos deixando abatido. E por isso que eu queria assim que a gente tivesse atento o contexto que Jesus faz essa promessa para os discípulos. O Senhor Jesus, ele tinha um coração sensível pela situação dos discípulos. Eu já várias vezes falei para vocês aqui, e vou falar de novo, vocês não se cansem, me perdoem, mas eu vou mais uma vez dizer, Jesus, ele sempre se preocupou com o nosso estado emocional. E essa continua sendo uma preocupação do Senhor. E ele estava sensível ao coração dos discípulos. Ele tocava, ele sentia, ele sabia como estava o coração deles. E algo que alegra o meu coração é ver que Jesus ele não ignorou a tristeza e a angústia do coração deles. Eu sei que Jesus poderia dizer, vocês fiquem alegres, eu vou para o Pai, e de lá eu vou estar ao lado do Pai intercedendo por vocês. Só que Jesus entendeu o coração, entendeu a angústia dos discípulos, e aí ele faz a promessa, eu vou ao Pai, mas eu deixarei o Consolador. E eu quero dizer para vocês, eu fico maravilhado e grato ao Senhor, né, por ver esse cuidado que o Senhor Jesus tem para conosco. E deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor Jesus continua tendo esse mesmo cuidado. Nós não estamos num barco à deriva. Apesar de toda essa situação, apesar de todo esse caos que nós estamos vivendo, financeiro, político, de caos sanitário, de enfermidades, o Senhor Jesus não tem nos desamparado. O Senhor tem falado, inclusive essa semana eu me perdoem os irmãos, eu somente coloquei para a liderança, na segunda-feira nós na liderança estivemos intercedendo por cada situação, por cada necessidade, e nós fomos contemplados. O Senhor mostrou para nós várias respostas dessa oração. Depois eu posso até colocar para vocês cada resposta que nós estamos recebendo, cada situação. E eu vejo que coisa tremenda. Isso mostra o quanto o Senhor ele é atento às nossas necessidades, à situação em qual nós estamos vivendo. E aqui eu quero insistir. Esse é o contexto que Jesus vem e faz a promessa. O cuidado que o Senhor Jesus tem pelas ovelhas, o cuidado que o Senhor Jesus tem por nós, é que levou ele a nos deixar essa promessa. Se a gente prestar atenção, volta um pouquinho a página aí, e veja como começa o capítulo 14, para vocês entenderem esse coração amável, cuidadoso do Senhor para com todos nós. Ele começa aqui, como eu falei, o capítulo 14 é um capítulo onde tem as promessas de Jesus para nós. E ele começa o capítulo 14 do 1 ao 4, dizendo que ele vai voltar, né? Mas ele vai deixar preparado morada para nós. Então, olha o que ele diz. Mas qual o ambiente que ele começa a dar essas promessas? A minha versão, a Bíblia que eu estou usando aqui, diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Creiam no Pai e creiam também em mim.
na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Olha que coisa tremenda, o coração preocupado de Jesus para conosco. E ele diz assim: pois vou preparar um lugar para vocês. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? E ele diz assim: e quando eu for preparar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí tem aquele versículo muito que muitos sabem de cor, né? Quando Tomé, né? E eu creio que muitos de nós acabamos sendo como Tomé, né? Acabamos querendo saber a prova, né? Querendo saber, né? E Jesus fala aquele versículo tremendo de João. Olha o contexto onde está o versículo João 14:6. Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Posso pedir algo para vocês? Guardem, né, alguns que estão anotando, grifa bem o que Jesus está falando aí. Por quê? Porque ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok? Podemos guardar esse pensamento do Senhor Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, se a gente entender que a promessa, como eu falei, né, é que Jesus ele continua trabalhando. E o Espírito Santo também continua trabalhando em nós para que obras maiores se cumpram em nossa vida e através de nós, né? Então, voltando ao contexto de João 14, versículos 16 e 17, eu queria falar especificamente da promessa do Consolador, né? E interessante que dentro dessa situação que os discípulos estavam vivendo e nós vivemos hoje, Jesus coloca a importância de ter um consolador, alguém que nos encoraje, alguém que nos traga a direção, nos traga sensibilidade, nos ajude, nos conforte, né? E ele fala sobre esse dom que ele nos concederia. E esse dom era totalmente diferente do que até então os discípulos conheciam, porque não era uma realidade do povo hebreu a presença do Espírito Santo neles. Era algo novo, algo que eles iriam, como depois a gente vê o cumprimento dessa promessa em Atos, né? Quando em Atos 2 ali, em Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então o Paráclito veio, né? A promessa se cumpriu, né? E, porém, algo interessante que Jesus está dizendo aqui é que os discípulos teriam que entender que esse dom seria diferente, porque eles iriam receber, na verdade, uma pessoa. Eles estavam perdendo Jesus, porque Jesus estava indo ao Pai, e como foi assunto aos céus, né? Foi levado à presença do Pai, porém, Jesus está fazendo a promessa aqui que eles receberiam outra pessoa. E interessante que dentro aqui desses dois versículos, Jesus dá dois nomes diferentes para o Espírito Santo. E eu queria que essa noite a gente pudesse entender com muita clareza esses dois nomes que Jesus dá ao Espírito Santo. Primeiro nome que ele dá é que ele é o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador. E o segundo nome, então no versículo 16, ele dá o nome de o Consolador, o Conselheiro, o Encorajador, né? Não sei como está na sua versão, né? São todas traduções da palavra grega paráclito, né? Que todas estão corretas, é isso mesmo. E o segundo nome que o Senhor dá está no versículo 17. Ele é o Espírito da Verdade.
E eu queria, então, falar com vocês essa noite, falando da gente confiar nas promessas divinas, né? Eu queria falar sobre esses dois nomes. E o primeiro nome é o Consolador, que está no versículo 16, né? Então, o Senhor Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, vocês percebem que a promessa que o Senhor Jesus faz acerca do Consolador é uma promessa para sempre. Então, não existe como o Espírito Santo não estar em nós. O Espírito Santo é o selo da promessa. E algo tremendo aqui, que, como eu falei, né, a tradução da palavra consoladora, paráclitos, né, ela tem uma tradução que é muito bacana, que diz assim, que é alguém que foi chamado para ficar ao lado de uma pessoa. E eu achei essa tradução interessante, eu fui dar uma pesquisada e eu vi alguns comentários como que era a Paráclito na cultura da Grécia Antiga. E hoje a gente conhece alguém que nos tribunais, né, está junto com a gente chama de advogado, certo ou não? E o Espírito Santo também tem, o Paráclito tem alguns dão essa tradução, advoga, né, advogado, né? E alguns teólogos, né, dão algumas informações interessantes, que nos tempos antigos, no tribunal da Grécia Antiga, não existia a figura do advogado, mas existia a figura do paráclito. O que era o paráclito? Era alguém, um amigo íntimo, alguém de confiança da pessoa, que quando essa pessoa era levada aos tribunais, ele ia junto, para estar junto, para falar, para interceder em favor dessa pessoa. Aí, algo aqui muito profundo que eu comecei a pensar, né? E me veio à mente assim, como Jesus foi tremendo quando na promessa que ele faz. Por quê? Eu quero insistir, amados, o estado que os discípulos estavam, emocionalmente abatidos. Eu sei que hoje, se a gente parar e pensar como nós estamos, nós também estamos, vamos ser sinceros, estamos passando por uma situação que todos nós estamos emocionalmente abatidos, todos nós estamos cansados, estamos querendo que essa situação acabe logo. Pra vocês terem uma ideia, o prefeito nosso revogou uma lei que segunda-feira volta o toque de recolher a partir das 7 horas da noite. Então parece que as coisas, em vez de avançar, parece que vai cada vez mais retrocedendo, voltando para trás. Então isso angustia, isso deixa a gente, né, temerosos. E eu acho tremendo quando o Senhor Jesus traz a nossa ideia da gente entender quem é o Espírito Santo. E voltando a essa ideia do tribunal grego, né, como que eram pessoas que motivadas por afeição. Elas estavam dispostas a ficar ao lado do amigo, clamando, intercedendo. E Paulo tem uma compreensão do que Jesus está falando, que lá em Romanos, capítulo 8, ele fala para os discípulos que o Espírito Santo está em nós e ele intercede ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo conhece o Senhor e ele intercede por nós. Por quê? Porque ele também conhece. Ele conhece ao Pai e conhece a gente intimamente. Ele sabe as nossas limitações, ele sabe as nossas dificuldades, porque ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é o paráclito, ele está o tempo todo querendo lutar ao nosso favor. Ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. E algo muito tremendo é que Jesus, quando ele coloca os discípulos e traz aos discípulos
que eles receberão o ajudador, ele está entendendo o coração dos discípulos. Os discípulos não iriam aguentar perder Jesus. Ainda de ser algo tremendo, o cumprimento da promessa de Deus se cumprindo e ele subindo aos céus para estar à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, mas nós ficaríamos aqui sem essa afeição, sem a ação direta do Consolador. Olha que coisa tremenda, amados. A figura do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Olha quem é o Espírito Santo. Como eu falei no começo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Mas ele escolheu estar em nós, conhecendo intimamente cada um de nós, sabendo qual é a real dificuldade e necessidade de cada um de nós. Por isso ele é o Consolador, o ajudador. E algo tremendo é que o Senhor Jesus, ele está à direita de Deus como nosso advogado, um dos atributos de Jesus, né? Intercedendo em nosso favor. Mas ele sabia a importância de ter alguém aqui comigo e com você, fazendo morada em nós. Cantamos um cântico agora há pouco, não é isso, Marília? Aonde ele faz morada? Em nós. E é isso que ele quer. Porque ele quer tratar cada um de nós intimamente, tratar as nossas necessidades. A importância de a gente compreender a ação, o cumprimento da promessa de Jesus. E como eu falei, o texto termina, o verso 16, que é uma promessa para sempre. Não tem como o Espírito Santo não estar conosco. E algo interessante, porque Jesus ele sabia, conhecendo, Jesus ele veio em carne. Ele conhece a nossa Constituição. Ele sabe como nós precisamos de um amigo verdadeiro, de um amigo fiel. O Senhor sabia da necessidade dos discípulos de uma amizade, um apoio, um encorajamento. E por quê? Por causa de todas as hostilidades, todas as dificuldades que os discípulos iam enfrentar. Queridos, é a mesma que nós, eu, você, estamos enfrentando hoje. Dificuldades, necessidades. O quanto nós temos orado no Espírito. O quanto nós temos derramado o nosso coração no Espírito. Amados, parece que a gente criou um calo espiritual, né? Perdoa a palavra, mas me entendo. A gente liga, tá no automático, como se Deus está ouvindo, Deus está vendo. Amados, não. O Espírito Santo quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso lamento. À medida que vem a dificuldade, à medida que vem a hostilidade, à medida que vem a perseguição, ele quer estar atento. Para quê? Para nos fazer vencer cada uma das dificuldades que nós vamos enfrentar. Ele é o ajudador. Ele é o consolador. Por isso que uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Como que a gente conseguiria enfrentar essas coisas? E o Senhor Jesus responde: eu vos enviarei o Consolador. Eu rogarei ao Pai. E o Senhor, no alto da sua majestade e grandeza, o Senhor liberou o Consolador para estar comigo e com você. Amados, é muito importante isso. Nós vamos enfrentar todas as dificuldades a partir do momento que a gente entender que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. No momento que a gente entender que o Espírito Santo é o nosso ajudador. No momento que a gente vai entender que o Espírito Santo vai nos dar coragem para lançar fora todo medo, para termos intrepidez, coragem, ousadia.
Como eu disse, enquanto Jesus está nos céus, intercedendo por nós, a terceira pessoa da Trindade está em mim e em você. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Ele está aqui o tempo todo, ouvindo e realizando aquilo que é a promessa do Senhor. Por isso a importância de eu e você, amados, quanto tempo a gente tem dedicado ao Espírito? Quanto tempo você tem entoado um cântico espiritual? Quanto tempo nós temos ouvido a voz do Espírito? Quanto tempo? Como é importante a gente ouvir, estar sensível àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amém, queridos? O segundo nome que o Senhor deu ao Espírito Santo foi o Espírito da Verdade. E o versículo 17 diz assim: e o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, amados, que coisa importante, que notícia tremenda. Jesus está se referindo ao Espírito Santo como o Espírito da Verdade. E aqui eu percebo, amados, muitas das confusões dos nossos dias que eu vejo em relação ao Espírito Santo é exatamente porque nós esquecemos que a atribuição, o atributo do Espírito Santo, ele é o Espírito da Verdade. O Espírito Santo não pode operar onde não há verdade. Por isso que o homem, tem um autor que eu gosto muito, né, o Roger Aylward, ele diz algo interessante sobre o Espírito Santo e por que que o Espírito Santo não está no mundo. E ele diz assim, ó, o homem natural não pode receber o Espírito da Verdade. Por quê? Porque enquanto o homem crê na mentira, não pode crer na verdade. O Espírito Santo não habita em meio à mentira. Não dá para ver o Espírito da Verdade ser revelado onde há mentira. Isso é heresia, isso é margem para o anticristo, e não para o Espírito da Verdade. Isso é margem do falso profeta. E nós estamos vivendo dias de falsos profetas. Amados, é muito importante a gente entender isso. Que privilégio! Deixa eu dizer algo para vocês. Que privilégio que nós temos. Porque nós estamos recebendo o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade que revela a verdade. Porém, nem todos possuem. Aqui é o ponto, aqui é a divergência. E muitas vezes nós sofremos porque a gente fica esperando atitude cristã de quem não é cristão, de quem não tem o Espírito, de quem não conhece o Espírito. O texto é muito claro. O Senhor Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito da Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem simples. Olha na sua Bíblia aí no versículo 17. Espírito da Verdade está em letra minúscula ou maiúscula? Se a sua Bíblia, Espírito aí está em letra minúscula, meu irmão, joga fora essa Bíblia. Espírito da Verdade está em letra maiúscula. É o Espírito Santo aqui. E aqui é muito importante, a gente vai compreender o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele fala que quem não tem o Espírito, mais uma vez, letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. O que Paulo está querendo dizer? O apóstolo João aqui dá a luz para nós.
Amados, quem é do mundo, não conhece a Cristo, não discerne o Espírito, porque o Espírito fala a verdade. Lembra que eu falei para você anotar lá no comecinho, que está lá em João 14,6, o que Jesus é? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. São 3 palavras em gregas lindas, né? Odós, caminho, aletheia, verdade e zoé, vida. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo testifica isso, porque ele é o Espírito da verdade. Amados, é muito importante a gente entender que essa declaração, ela é muito importante para nós. Não tem como mais a gente dizer que nós somos do Espírito Santo, que nós somos cristãos, confessamos Jesus como o único e verdadeiro Senhor e andamos em mentira. Abre comigo sua Bíblia um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 16. Aqui, o apóstolo João vai aprofundar um pouquinho nas palavras do Senhor Jesus e vai nos dar um pouco mais de clareza em relação a isso. E o que ele diz? João 16, a partir do verso 13. Entendam, olha para mim aqui um pouquinho. Entenda o contexto. Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Eu e você temos. Entenda isso, é importante. E aí o que ele diz? Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Posso fazer um parênteses aqui? Posso? Vocês me permitem? Quem está guiando a nossa mente, a nossa vida? Será que é o Facebook? Será que é a internet? Será que é as mídias sociais? Ou é o Espírito Santo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E aí ele continua. Ele não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Mas a gente está querendo entender o que está para acontecer. A gente está ouvindo de quem? Quem vai nos guiar à verdade é o Espírito Santo. Porque ele está ouvindo de Deus, ele é parte da Trindade. Ele, agora voltando a Romanos, né, capítulo 8, ele intercede porque o Senhor conhece a mente do Espírito e o Senhor conhece o Espírito. E ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Está aqui. E ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Amados, é muito sério isso. Quão importante e urgente é a gente entender que essa ligação nossa com o Espírito Santo é vital. O quanto tempo nós temos permitido que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O quanto tempo nós temos buscado o Senhor. Esses dias eu conversava com a Daniela, né? E um pastor amigo mandou um print, né? Uma coisa interessante para mim, né? De uma pergunta que muitos fazem. Mas, Chico, como eu ouço a Deus? A resposta: Deus fala através da sua palavra. Uma das mensagens que nós vamos conversar, amados, eu quero falar, é que o Espírito Santo também fala. Mas não é hoje. E a prova disso é a gente ver as cartas de Apocalipse, né?
Ali é o Espírito Santo que está falando com a igreja, especificamente a igreja. Então, nós precisamos entender que cada vez mais nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Queridos, algo importante da gente entender, né? Se algo que a gente está recebendo, se é verdade ou não, o Senhor falou para nós provarmos os Espíritos, provarmos a profecia. Nós temos feito isso? Ou nós estamos, como eu falei, naquela teclinha do automático, e aquilo que a gente recebe, a gente passa? Será que a gente está comprovando? Será que a gente está atento ao que nós estamos ouvindo? Se é do Senhor, se vem do Senhor? Isso é sério. É muito comum hoje as pessoas querem, como eu já falei, né? Querem sentir, né? Ah, hoje eu não senti a presença do Senhor, hoje eu não senti, né? E a gente fica assim, interessante ouvir isso, mas algo muito profundo aqui, amados, é que o Senhor Jesus não está falando que a gente ia sentir o Espírito, mas ele está falando que o Espírito Santo vai falar com a gente. E vai falar para a gente entender o quanto nós precisamos exaltar a Cristo. O quanto a minha vida está glorificando ao Pai. O quanto o meu pensar, o meu falar, o meu agir está glorificando ao Pai. O Espírito Santo, eu penso assim que uma das tarefas principais do Espírito Santo é abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para a gente receber a verdade acerca de Jesus Cristo. O Senhor Jesus se agrada profundamente e agradamos o Espírito Santo quando nós somos cristocêntricos. Como Paulo fala, há situações que entristecem o Espírito. Por quê? Porque a gente deixa de ouvir aquilo que glorifica ao Pai. O quanto nós estamos atentos em relação a isso. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Eu quero dizer para vocês o quanto esses versos têm falado ao meu coração. Eu tenho, assim, preparado mensagens acerca do Espírito Santo e cada vez eu fico mais, assim, tremendo como a palavra fala. E como nós erramos, muitas vezes. Uma das coisas que nós precisamos com urgência nesses dias é provar os Espíritos, provar aquilo que nós temos recebido. Como eu falei, o Espírito Santo ele não é uma energia emocional. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele é o terceiro da Trindade. Ele é Deus em nós. O poder de Deus se manifesta em nós através do Espírito. Como o Luiz Henrique falou na última mensagem, né, ele falou com muita graça sobre isso. Que o poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo em nós. Porém, às vezes a gente fica somente com aquela impressão, eu quero sentir, eu preciso alimentar as minhas emoções. E isso eu vejo é algo perigoso. Porque isso não, né, não é, a unção do Espírito não está reduzido em aplacar a nossa necessidade emocional. Não é isso. A unção do Espírito é para comprovar a verdade revelada, Jesus Cristo em nós. E se a gente for fazer uma pesquisa na Bíblia, né, sobre manifestações e coisas sobrenaturais, a gente pode ver muitas vezes manifestações a Baal, né? Como a gente vê no Antigo Testamento, acontecia muito isso, né?
e falsos profetas fazendo sinais. Precisamos estar atentos em relação a isso. Como eu falei, o Espírito Santo, ele traz luz à verdade. E nós precisamos estar atentos. Primeira João, essa semana eu falava com alguns irmãos, eu falava acerca de 1 João capítulo 4, não sei se algum se lembra, né? Que eu estava falando sobre o medo. Interessante que 1 João capítulo 4, verso 1, ele fala, João, né, mais uma vez, nos alertando sobre a presença do engano, né? E ele diz assim, todos acharam? 1 João, capítulo 4, verso 1. Você pode ler, Luiz Henrique, por favor? 4, 1. Sim. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amados, olha que coisa tremenda. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele dá o antídoto, né, para esse veneno. É fácil a gente detectar. É verdade? Eu sei que hoje você pode falar assim, Chico, a verdade está poluída, há muitas verdades. Queridos, o Espírito Santo confirma. E nós precisamos estar atentos, porque os falsos profetas estão aí. E estão levando muitos para o engano. E tremendo é como está ali em Apocalipse 14, né? Que nós temos a mente de Cristo. Então a gente deve ter a mente que o Espírito Santo nos capacita a revelar que Jesus Cristo é a verdade, não há outro caminho. E algo tremendo aqui em 1 João capítulo 4, que se até peço para você leia depois todo o capítulo 4 de 1 João, que é tremendo. Tem muitos versículos que saem desse contexto do capítulo 4 que as pessoas falam, e está aqui. Você quer ver um exemplo? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Quem que é maior que está em nós do que está no mundo? O Espírito da verdade. Está aqui. Versículo 4. Outro versículo muito conhecido aqui de 1 João, capítulo 4, é o versículo 18. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? É andar em verdade. Vocês percebem? É aquilo que eu falei, o Espírito Santo é o Consolador, ele está ao nosso lado, nos ajudando, caminhando, nos orientando, mostrando a verdade sempre. Queridos, nós devemos julgar qualquer intenção, qualquer conteúdo que venha para querer tirar a paz. E mais do que nunca, nós estamos vivendo dias onde eu percebo que o diabo tem tirado o foco da igreja. O Senhor Jesus não nos chamou para entrar em disputas que não enaltecem o seu nome, não glorificam o seu nome. Não há verdade nessas coisas. Se a gente entende que aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós é dentro da proposta do Senhor Jesus, que não vos deixarei órfãos, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito da verdade. Se a gente entendermos essa verdade, a gente vai ter uma perspectiva diferente de começar a ver as coisas. Se a gente vai falar algo, vai responder algo, opa, peraí. Muitas coisas que têm acontecido em nossas vidas hoje, amados. Se a gente permitir o Espírito Santo agir em nossas vidas, a gente vai ter reações diferentes. A gente vai ter, a nossa vida vai ser diferente.
Deixa eu falar algo muito profundo para vocês aqui. Nós não devemos avaliar o sucesso do nosso devocional pelas nossas emoções, mas pela verdade de Deus presente na nossa vida diária. Esse é o sucesso do nosso devocional. Eu não posso fazer um devocional para sentir Deus, para ficar arrepiado, eu tô chorar de emoção, não. Pode repetir, Chico? Vou repetir. Nós não devemos avaliar o sucesso do nosso devocional pelas nossas emoções, mas se a verdade de Deus está presente no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas reações, como eu penso, como eu falo. Mas nós precisamos trazer de volta a centralidade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a verdade é o caminho. E a verdade de Cristo. Vou insistir. O contexto onde os discípulos receberam essa mensagem. Eles estavam com medo, eles estavam passando por dificuldades, eles estavam se questionando se eles iam ser capazes. Amados, vamos parar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho da história de logo após a morte do Senhor Jesus. Vocês perceberam o que aconteceram com os discípulos? Eles se dissiparam. Alguns voltaram a trabalhar, foram pescar. Outros ficaram atemorizados, trancados dentro de casa. Alguns ainda duvidavam. Teve que o Senhor Jesus mostrar o buraco na mão para falar aqui, olha aqui. Será que nós não estamos nessa mesma condição hoje, atemorizados, com medo, com situações? O Senhor Jesus não está falando que ele vai nos livrar de um mundo hostil. O Senhor Jesus não está falando que vai nos livrar da pandemia. Não. Ele está falando que ele vai nos dar o consolador, o ajudador, o encorajador, aquele que vai nos dar e vai nos mostrar a verdade, o caminho correto ao que a gente deve andar. Cada vez mais entendendo qual é o processo. É o Espírito Santo que nos fortalece a caminharmos, a darmos passos consistentes. Amados, como é importante a gente entender como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vai nos mostrar a verdade. Cada vez mais a verdade. E eu queria concluir dizendo o seguinte: os discípulos não conheciam essa verdade. Eles estavam cegos. Mesmo andando o tempo todo com o Senhor Jesus, estando com Ele, eles não conheciam ainda a verdade. Por isso era necessário que alguém mostrasse a verdade, revelasse a verdade. Queridos, e deixa eu dizer algo importante aqui. Eu penso mais do que nunca como é importante nós aprendermos a confiar nas promessas divinas. Como é importante a gente confiar. Se o Senhor Jesus que disse com todas as letras que era necessário que o Paráclito viesse, o Consolador viesse, mais do que nunca nós temos que ter a sede de ter o Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, de ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Como eu falei, o mundo não conhece. Amados, a palavra é clara. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não conhece.
mas nós conhecemos. Por isso nós somos mais abençoados. E aqui não é pretensão, eu falo isso com tristeza, porque pesa em nós saber que tem pessoas que ainda não têm esse privilégio de conhecer o Espírito Santo. Porque é papel da igreja pregar o evangelho, pregar as boas novas, levar as pessoas a conhecer o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não precisa responder para mim, mas eu queria que você meditasse nessa pergunta. O quanto você tem falado do amor de Deus, da presença do Espírito Santo para outra pessoa? Você crê nessa verdade? Você tem confessado essa verdade? Isso é muito importante, amados. Que promessa maravilhosa que o Senhor nos deu. A presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Que a gente possa refletir nessa tremenda verdade. A promessa do Senhor se cumprindo na minha e na tua vida. Amém, queridos? Eu não sei se alguém quer falar algo, quer compartilhar algo. Pode abrir o microfone. Eu sei que essa palavra, amados, é uma palavra muito, assim, mexe muito. Tem mexido comigo. Porque mais do que nunca, como eu falei, a gente está vivendo dias onde a verdade tem sido tão deturpada. Hoje nós estamos vivendo aquele conceito filosófico que cada um tem a sua verdade. Isso é uma mentira do diabo. A verdade é Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. E aqui o ponto importante que eu queria deixar para vocês é o Espírito Santo que nos apresenta, que endossa, que nos traz clareza acerca dessa verdade. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos buscar no Espírito, amados, resposta para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Amém, amados? Pastor, a gente tem orado, eu pelo menos oro, muitos anos oro para uma pessoa, e o jovem de hoje, que é mais complicado para compreender, para aprender mais do Senhor, a gente tem uma vontade tremenda que eles possam aprender, mas o mundo ensina coisas muito, muito pesadas, e eu creio muito em Deus que as promessas dele serão cumpridas, porque eu tenho muita fé em Deus e oro para essa juventude. Tenho um jovem que eu oro com muita vontade que ele se converta, mas a palavra de hoje foi muito tremenda. A gente temos que buscar o Senhor cada dia, todo tempo, o Espírito Santo de Deus, e não cansar de orar, porque não para cumprir, para que o Senhor possa cumprir as promessas dele na vida dessas pessoas que a gente quer que ele receba, que se converta, que receba o Espírito Santo de Deus. Aos meus olhos a gente vê dificuldade, mas a minha fé é tamanha, eu creio. Amém, Maria. Francisco, eu acho o seguinte, falta para nós um pouquinho de coragem e ousadia. Né? Eu vejo muito pouco as pessoas falando que é cristão. Tá? Parece que a gente tem um pouco de medo, insegurança, sabe? De professar, de falar, de ser ousado, né? Em determinados momentos, de chegar e começar a lançar semente no meio da onde a gente chega, né? Usando qualquer oportunidade para falar de Cristo, para falar das boas novas, para falar das maravilhas, das bênçãos, né? Do que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida dos irmãos. Eu acho que esse momento é um momento propício para a gente ter coragem de sair. Eu acho que a gente está muito enrustido, né? Eu acho que nós temos aprendido e o Espírito Santo está em nós, ele tem que usar as nossas vidas, a gente tem que se deixar ser usado. E eu acho que o povo de Deus está se deixando muito pouco, está se fechando muito em si e não proclamando a palavra de Deus, né? Porque nós somos o canal. Se a gente não for usado, não tiver intrepidez e coragem,
de lançar a palavra, não está servindo de nada, né? Transformou a gente, não está transformando vidas. Não, nós não estamos usando isso para alcançar vidas. Amém? Amém. Interessante, Cleiton. Você me fez lembrar o que o pastor Ademir falou domingo passado para nós, né? Hoje, muitas vezes, quando a gente omite que as pessoas saibam que nós somos cristãos, nós estamos sendo o contrário do que foi aquela menina que Deus operou tão grande maravilha na vida de Naamã, através do testemunho daquela menina. Ela ousou dizer que o Deus dela curaria. Então, eu vejo assim, quantos de nós hoje fazemos o caminho contrário? Porque às vezes tem pessoas como, quantos Naamãs tem ao nosso lado e não sabem que nós somos, né, escravos de Cristo, né, servos do Deus Altíssimo, né, e por medo, por muitas situações, a gente acaba se calando, não falando, se preservando. Então, a pergunta que eu falei a gente precisa refletir. Será que nós somos cristocêntricos? Será que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, né? E eu penso que o Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer agir, o Espírito Santo quer nos libertar, para a gente sermos testemunhas vivas, né, do Senhor, né? Ô Chico, outra observação. É só nesse momento, quando a gente se expõe, que você fala que é cristão, que Deus está operando, que Deus está fazendo milagre, que você está vendo o poder de Deus operando, que as pessoas... Eu estou falando que no sábado, 2 ações que a gente fez, nós fomos visitar duas situações, normal, comercial. Aí eu comecei a falar para os donos da empresa que nós éramos cristãos e tudo mais. No finalzinho ele falou que também era cristão. Tá? E no outro, eu fui cortar o cabelo, esse eu já sei que é cristão, eu começo a falar de Jesus para ele. Aí ele falou, Cleiton, eu preciso a gente orar por uma situação. Eu falei, vamos orar, ué, termina meu cabelo aí, vamos orar. Né? Se a nossa fé, se a gente crê que existe um Deus, vamos unir as nossas fés e vamos crer, vamos orar agora, ué. Se precisa orar, vamos orar aqui no salão. Né, por uma situação. Então, eu estou vendo o seguinte, Deus está nos colocando em determinadas situações para a gente provar e ver que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E para que as pessoas vejam, né, que Cristo habita em nós, que a gente crê, que a gente confessa. Né? Então, eu acho que esse é o momento para a gente se levantar como igreja e fazer o nosso papel. Né? Não importa para quem, importa para Deus. Nós estamos fazendo para Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que sair do esconderijo, né? E agora sair e começar a proclamar. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Mais alguém quer comentar algo? Ô Chico, nós temos orado pelo Rafael de Guaranésia, né? E todo dia ela me envia o boletim dele e eu falo palavras, poucas palavras, mas com fé, com ânimo, né, dos passos que ele está dando e o milagre que tem acontecido. E outro dia ela escreveu para mim, minha prima, né? Ela escreveu e falou assim, Dani, você não sabe o quanto isso me ajuda, o quanto tem nos ajudado. E é tão pouco que eu faço, e para ela agradeceu, né? Eu falo que a igreja está orando por ele, e comoveu muito ela e a filha, né? E graças a Deus tem acontecido um milagre na vida do Rafael. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém poderia orar, amados? Depois da mensagem, aquilo que Deus tocou o teu coração?
Eu oro, Chico. Amém, Márcia. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra, pela profundidade, Senhor, que foi lançado sobre as nossas vidas, pela presença do teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, entender que o remédio está em nós, Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver a verdade, não saber da verdade, mas possamos viver a verdade, Senhor. Possamos, Senhor, proclamar a tua palavra, Senhor, vivê-la, Pai. Que possamos, Senhor, trazer frutos para ti, Pai. Que possamos, Senhor, ser ânimo, Senhor. Possamos ter palavras de coragem, Senhor. Possamos levar, Senhor, o refrigério, o alívio às pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudando essa noite, Pai. Que nós estejamos, Senhor, firmes, olhando para ti, Jesus Cristo, e para o teu reino. E que o teu Espírito Santo, Pai, continue perseverando em cada um de nós, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus, Senhor. Pastor, queria incentivar a todos, fui tocado aqui para lembrar, porque, ó, como o senhor disse, no começo é uma sequência, né? Nós estamos na quarta ministração, né, sobre o Espírito Santo, né? Então, quem não teve, por algum motivo perdeu, é muito importante ouvir desde a primeira, porque a gente sabe que, falando do Espírito Santo, lá na frente vai ser um caminho aí, né? Uma jornada aí sobre o Espírito Santo. Se a gente não entender algumas bases que já foram compartilhadas até essa quarta ministração, pode ser que algum entendimento fique prejudicado. Então, eu queria incentivar aqui, então meu motivo para falar é mais para incentivar quem ainda não ouviu todas, que vá lá no YouTube e ouça. É importante. É bênção. Amém.